que a instalação de perfil LED está cada vez mais procurada aí nos últimos tempos, a gente que é da área elétrica, né, tá ligado. Agora, que ainda tem muito mito, muitas dúvidas e muitos medos entre os profissionais sobre a execução desse tipo de serviço, a gente também sabe que tem, afinal é uma coisa relativamente nova. Pensando nisso, nós da Ingeral, juntamente com a nossa parceira Blumenau Iluminação, resolvemos criar uma minissérie aqui, ó, com 3 capítulos, onde a gente vai abordar tudo o que você precisa saber sobre a instalação dos perfis LED, sobre as fitas LED e também sobre dimensionamento, escolha de fonte e tudo mais, para poder alimentar essa belezinha toda aqui. Meu querido, no primeiro episódio de agora nós vamos falar sobre o dimensionamento das fitas e das fontes, de quais cuidados devemos tomar aí e o que levar em consideração na hora de escolher. Enfim, um planejamento detalhado acelera a execução. No segundo episódio nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos falar sobre a instalação dos perfis, como cortar, como embutir, como fixar e também os cuidados na hora de estar instalando as fitas. E por fim, no terceiro episódio eu preparei dicas para te ajudar a calcular o valor da sua mão de obra conforme a dificuldade de instalação de cada tipo de perfil. Porque, gente, toma tempo, requer muito cuidado, é uma mão de obra especializada e especialidade tem seu preço, tá bom? Tá preparado para perder o medo, começar a ganhar dinheiro aí com perfil LED? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e esse assunto é novidade, deixa o like, tá bom? Bora aprender a dimensionar essas belezinhas aí. Bom, o primeiro passo é saber que existem diversos tipos de fita LED, tá? Existe a fita de LED Cobe, que fornece uma luz mais uniforme. Essa aqui da Blumenau, ela entrega pra gente uma potência de 1050 lumens e 12 watts por metro de fita. E isso tudo, gente, porque ela entrega 480 LEDs por metro. Isso é a maior do mercado. Tem a fita LED Ultra, com 240 LEDs por metro, o que proporciona uma iluminação homogênea, por causa também do seu fluxo luminoso aí de 1450 lumens e 16 watts por metro. Tem também a fita de LED Pro, com 120 LEDs aí por metro, entrega pra gente 900 lumens de fluxo e 12 watts de potência por metro de fita. E tem a fita de LED Neon Slim, usada principalmente para decoração. Esse modelo, inclusive, aqui ele é RGB e tem uma potência de 8 watts aí por metro e também vem com a proteção IP65, tá? Essas fitas de LED que eu acabei de falar, gente, elas possuem alimentação indireta. O que é isso, André? Elas precisam de uma fonte para estar funcionando, tá? Essas fitas não podem ser ligadas diretamente aí na tomada ou na energia em 127 volts, tá? Existem basicamente 3 modelos de fonte para fita LED. As fontes modelo Slim, para serem aplicadas em ambientes com pouco espaço, né? E também por serem mais finas, elas passam aí pelo recorte no gesso, onde a gente vai pôr o perfil e pode ser instalado até dentro aí, junto com os perfis do LED. Isso vai depender do modelo do perfil que será instalado também. Tem as fontes do tipo colmeia, que por serem mais robustas, elas são recomendadas para ambientes que já possuem algum tipo de infraestrutura, né? Então a gente pode armazenar ela em quadros, em vários outros locais, ou até mesmo por cima do gesso também, mas desde que tenha uma inspeção para isso. Mas a gente fala isso no segundo episódio. E também existem as fontes dimerizáveis, que quando combinada aí com o dimmer, permitem ao usuário regular a intensidade da iluminação das fitas de LED. Mas fica tranquilo, daqui a pouco eu vou te ensinar a calcular cada fonte aí também direitinho, tá? Porque o segundo passo é observar a temperatura de cor da fita, tá? Escolher a temperatura de cor mais adequada para o ambiente visa criar aí uma sensação acolhedora e propícia às atividades previstas aí para o espaço. Quanto menor essa temperatura, mais amarelada será a luz. E essa luz é conhecida como a cor quente. E essa luz quente, ela tem uma temperatura entre 2.700 e 3.500 K, essa é medida em Kelvin, tá? Quanto maior essa temperatura, mais branca a luz será. Ela é conhecida como a luz fria. A luz fria tem uma temperatura que fica entre 4.500 e 6.500 K, tá? E entre essas duas temperaturas existe o que a gente chama de luz neutra, né? Que a luz neutra ela tem seu tom mais claro, nem tão amarelo, nem tão branco, e a sua temperatura de cor está entre 3.500 e 4.500 K, tá? A luz neutra, por exemplo, ela é ideal para mulheres que gostam de fazer maquiagem em frente ao espelho, tá? Em quartos e salas, ambientes de descanso, a gente já gosta de usar mais cores quentes, tá? E já na cozinha, né, já em uso constante, o ideal também é cores mais frias. Então, sempre é bom você consultar seu arquiteto, né, ou consultar um arquiteto para poder dimensionar qual que é a melhor temperatura de cor para cada ambiente, tá? Mas aí vai uma recomendação pessoal, gente.
Independente disso, a casa é sua. Se você gosta mais de luz branca, luz quente, luz neutra, quer colocar tudo de uma cor só, tudo branquinho, tudo amarelinho, fica à vontade, né? É bom sim seguir uma recomendação de temperatura de cores por profissionais, né? Porque, principalmente na iluminação decorativa, né? Isso causa toda a diferença, mas a casa é sua, então você coloca a cor que você achar melhor, tá bom? Já o terceiro passo é observar o local da instalação da fita. Fica de olho no índice de proteção dela, tá? Se você for instalar em áreas externas e principalmente expostas ao tempo, precisa ser uma fita com proteção IP65. Esse modelo, inclusive, tem um fluxo de 350 lumens e 7 watts de potência por metro. Nesse caso, a ligação é indireta, ou em 127 ou em 220, e não precisa de fonte, tá? Então confere a embalagem antes de estar comprando. A propósito, nós fizemos uma aula completa aí sobre índice de proteção IP também. Se você não viu, foi o primeiro vídeo aqui do nosso canal para Blumenau, então vou deixar como sugestão para você assistir no final da aula essa parte de IP que é muito importante saber, tá bom, meu querido? Agora que a gente aprendeu aí sobre os detalhes que a gente deve observar na escolha da fita LED, nós vamos para o quarto passo, que aí é calcular, né? Agora que o Zé Faísca da Vida pira aí, porque nessa parte tem que ser profissional, tá? Assim como as lâmpadas LED, você deve observar o fluxo luminoso da fita, que foi a primeira coisa que eu falei aqui. Uma fita LED ideal é aquela que proporciona um alto fluxo luminoso com um consumo energético mínimo. Bom, então o primeiro cálculo que a gente deve fazer para encontrar a potência total da fita LED é o seguinte. Basta você multiplicar o valor da potência da fita pelo comprimento total que será utilizado. Por exemplo, nós temos essa fita aqui, que ela tem uma potência de 12 watts aí por metro. Se eu utilizar 5 metros aí dela, que é a embalagem completa, a gente vai ter uma potência total nesse trecho de 60 watts, 12 vezes 5. Sabendo a potência total do trecho ali da fita, fica fácil escolher a fonte que vai alimentar. Mas, por boa prática, eu recomendo acrescentar uma porcentagemzinha nessa potência. A gente gosta aqui de usar 20%. Então, fica aí uma potência de 60 watts mais 20% aí. Então, uma fonte de 72 watts atende a gente. A fonte sendo 12 volts, 72 watts dividido por 12 volts, a gente encontra a corrente necessária de 6 amperes. Com isso, precisamos então realmente de uma fonte de no mínimo 72 watts ou 6 amperes para atender às nossas necessidades, tá bom? André, beleza, mas e caso a fita passe de 5 metros de distância? Acontece demais isso aí, né? O cliente que é arquiteto põe esse trem ali, só desenha e depois a gente tem que se virar, né? Quando você tem uma fita LED com extensão maior que 5 metros, você pode começar a ter um impacto significativo na distribuição da tensão ao longo da fita. E aí acaba deixando ela mais fraca. E isso, gente, é o famoso conhecido fenômeno queda de tensão, né, que acontece nas instalações elétricas. Na fita vai ser grave se você errar. Para você combater queda de tensão, né, nas instalações de fitas LED mais longas aí, mais que 5 metros, recomendo desligar a fonte de alimentação em cada extremidade da fita. E isso ajuda a garantir que a tensão seja mais uniformemente distribuída ao longo de toda a extensão da fita. Em algumas configurações também pode ser viável alimentar a fita a partir do meio, dividindo efetivamente a carga em 2 segmentos aí mais curtos, tá? Nós podemos também, com uma única fonte, alimentar várias fitas segmentadas em 2,5 metros, respeitando a potência da fonte, é mais uma opção. E também podemos ter mais fontes ou trechos paralelos, sempre respeitando o limite de potência da fonte instalada. Lembre-se, precisou de mais fita, usa mais fonte. Tatua isso no seu braço aí. Portanto, então, a recomendação de instalar a fonte nas extremidades para as fitas de LED mais longas é uma medida também para você estar mantendo a qualidade de uniformidade também de iluminação ao longo da fita, toda a extensão da fita, e isso você mitiga, né? Você vai diminuindo ou até mesmo eliminando os efeitos da queda de tensão, tá bom? Ao implementar essa abordagem, é essencial considerar a capacidade total de carga das fontes de alimentação para garantir que elas possam suportar o consumo total de energia das fitas de LED conectadas, tá? Além disso, deve prestar atenção à correta instalação elétrica para evitar curto-circuito ou sobrecarga. Mas aí, isso aí é assunto, é tema para o próximo capítulo, que vai ser o mão na massa, tá? Ok, André, outra dúvida, se eu preciso colocar uma fonte mais longe da fita, tipo em um quadro de fontes, e calcular o cabo da fonte até a fita. Bom, antes de mais nada, o cabo de alimentação da fonte sempre será o mínimo exigido pela NBR 5410. Então, para alimentar a fonte, né, chegar com 127 ou 220 aqui, eu preciso de no mínimo cabo de 1,5 mm, isso está na norma. Agora, caso eu precise colocar as fontes, né, distantes da fita, longe, aí a gente pode recalcular aquele trecho entre a fonte e a fita. A fórmula para você descobrir a seção nominal do cabo é bitola do cabo, que é igual a distância vezes a potência, dividido por 56 vezes a tensão, tá? Onde a distância é a distância da fonte até a fita, tá? E é dada em metros. A potência,
que é a potência total da fita, que é dada em watts, tá? 56, que é a constante de condutibilidade do cobre, isso é a mesma coisa que a de tensão, e tensão, que é a tensão de saída da fonte, que é dada em volts, tá? Mas vamos voltar na fita anterior para continuar o nosso exemplo aqui. Comprimento da fita, 5 metros. Potência por metro aí, 12 watts, né? Potência total, então, 60 watts, 12 vezes 5. Tensão de saída da fonte, 12 volts. Distância entre a fonte e a fita, 10 metros. Substituindo os valores na fórmula, nós temos aí 10 vezes 60 dividido por 56 vezes 12, é basicamente a seção nominal do cabo aí de 0,9 milímetros, né? Como não existe cabo nessa bitola, a gente coloca aí um cabinho mais próximo, um superior mais próximo de 1 milímetro. E ele vai atender a nossa necessidade. Mas é claro, André, quero colocar de 1,5 milímetro. Posso colocar? Tranquilo também, sem problema algum. Só você tá colocando no mínimo 1 milímetro, tá bom? A título de curiosidade, pessoal, a Blumenau ela fornece as fontes tanto do tipo Slim aí de 24 watts até 72 watts, quanto também as fontes Colmeia. E aí elas vão de 60 a 200 watts. Inclusive agora tem também o modelo Colmeia dimerizável. Isso é bem bacana para você estar usando aí em projetos de automação, tá? Mas muita atenção. A fonte dimerizável é apenas 220, então ela não tem na tensão 127 volts, tá bom? Ufa, baita aula técnica aí de dimensionamento de fita LED, né não, meu querido? Mas o bom é que deu para ver que não é um bicho de 7 cabeças que o pessoal fala por aí. É um passo a passo que você deve seguir. Eu tenho certeza de que quem acompanhar essa minissérie nossa, do primeiro ao último episódio, vai ter uma noção a mais e eu vou conseguir te ajudar na questão da confiança em calcular, instalar perfil e fita LED aí, tá? E outra também, os produtos da nossa parceira Blumenau Iluminação têm um ótimo custo-benefício, além também de ser bastante capilarizada, né? Você encontra em muitos lugares aí, muitas lojas especializadas, tanto que boa parte das informações que a gente usou nesse vídeo aqui estão presentes no catálogo técnico, inclusive tem dicas até minhas lá dentro ensinando a fazer isso também. O link para você fazer o download aí do catálogo e aprender um pouquinho mais está fixado na descrição da aula, então aproveita que ele é gratuito aí, beleza? Na descrição também vamos disponibilizar o e-book completo dessa aula aqui. É isso mesmo, o material ficou incrível, meu querido. Então já baixe e deixa ele salvo no seu celular aí, tá? É de graça. Na próxima aula nós vamos mostrar na prática como escolher e fazer a instalação dos perfis de LED. Nós fizemos questão de preparar um conteúdo bem didático, bem mão na massa mesmo, para te ajudar aí na hora de cortar, na hora de fixar, na parte de embutir, caso de sobrepor, quando for área externa, enfim. Tem muita dica legal preparada aí para a nossa segunda aula, então não perde não. Agora comenta para mim, meus queridos, qual a nota de 0 a 10 você dá para essa aula de dimensionamento aí? Você já tinha visto alguma coisa com essa organização, com esse passo a passo? Fala pra mim aí se já tinha visto ou se foi a primeira vez que você aprendeu esse conteúdo aqui na Geral, tá? E o que você espera ver na próxima aula? Quais as suas dúvidas aí sobre perfis, fitas e fontes de LED aí, tá bom? Deixa aqui nos comentários pra gente. Blumenau Iluminação, obrigado por apoiar o nosso trabalho e principalmente por nos ajudar a trazer conteúdos técnicos e didáticos como esse que a gente apresentou aqui no canal. É um baita orgulho fazer parte desse trabalho, tá bom? Então, ó, já compartilha esse vídeo aí nos grupos de eletricista que você participa, afinal, é um assunto técnico de utilidade pública profissional. É, UPP, Utilidade Pública Profissional, enfim. Ao lado tem a playlist completa da Blumenau Iluminação aqui no canal. Inclusive tem um vídeo que eu falei sobre a proteção IP. Abaixo tem um quadradinho com mais informações aí do nosso parceiro também. Clica e saiba mais. Até o próximo episódio, meus queridos. Tchau, obrigado.